Olá, prezados estudantes, eu sou a professora Karine Silveira, responsável pelo projeto do curso Textos de Humor no Ensino e Aprendizagem de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos conversar, refletir sobre o capítulo do livro da Isabel Solé, pesquisadora, Ler, Compreender e Aprender. Este capítulo faz parte do seu livro Estratégias de Leitura. Para iniciarmos, eu gostaria que você parasse por um momento e refletisse sobre a seguinte questão. Por que você está lendo este texto? Quais são os motivos, os objetivos, qual a sua motivação para ler os textos com os quais você se depara ao longo do seu dia? Feito isso, iniciamos com leitura e compreensão. Ler um texto é construir uma interpretação. Isso não é tarefa fácil. Partimos do princípio de que, para se ler um texto, o leitor precisa ter alguma motivação para isso. Caso contrário, se ele estiver diante de um texto que ele é obrigado a ler, como muitas vezes são os nossos alunos, caso o leitor esteja diante de um texto que ele não vê sentido em lê-lo, que ele não tem interesse, vai ser ainda mais desgastante construir uma interpretação e pode ser até que este leitor abandone a leitura do texto. Dito isso, construir uma interpretação vai depender do texto possuir uma estrutura lógica, coerência no conteúdo, organização que favoreça a construção de interpretação. Esse é o básico. Agora vamos pensar no que depende do leitor. E aqui nós estamos trabalhando com a ideia de um leitor ativo, aquele que processa e atribui significado àquilo que está escrito. Ele não vai abandonar a leitura, ele sabe que ler é algo complexo, que exige muito dele e a primeira exigência ocorre precisando de um conhecimento prévio. O leitor, para construir a sua interpretação do texto, ele precisa possuir um conhecimento prévio do conteúdo que aquele texto aborda. Então, o conhecimento prévio que vai permitir a ele fazer inferências, assimilações, se aproximar do conteúdo daquele texto. Caso aquele texto seja totalmente novo para ele, ele não dispõe de nada, de nenhum conhecimento sobre o conteúdo que aquele texto apresenta, ele pode ter muita dificuldade e também abandonar a leitura. Então, a primeira exigência para se atribuir significado é se ter algum conhecimento prévio sobre o conteúdo do texto. Mas também, atribuir significado depende muito de outras questões próprias do leitor, os seus objetivos e a motivação com respeito a essa leitura. Então, no próximo slide, vamos falar dos objetivos e intenções que o leitor tem para efetivar a atividade de leitura. Nessa atividade de leitura é dirigida pelos objetivos que pretendemos mediante a ela. Então, por isso, nós temos a primeira pergunta, né? Por que você está lendo esse texto? Qual que é o seu objetivo com ele? Isso determina tanto as estratégias responsáveis pela compreensão, quanto ao controle que, de forma inconsciente, vai exercendo sobre ela à medida que lê. Mas vejam bem, quando algum problema impede a compreensão, a leitura se interrompe e dedicamos nossa atenção a desfazer esse obstáculo. Ou seja, se nós estamos lendo um texto, nós temos conhecimento prévio, a gente está conseguindo fazer inferência, nós temos um objetivo claro, estamos motivados, essa leitura flui. Mas a partir do momento que algum trecho desse texto nos surpreenda ou nós temos algum tipo de obstáculo, um período truncado, um período que a gente desconheça o assunto, que tenhamos algum obstáculo, a nossa leitura é interrompida, a gente sai do piloto automático e é forçado a prestar mais ainda atenção no texto e nas nossas estratégias para poder compreender. Vamos ver o texto a seguir. Joãozinho na sala de aula.
Em um momento de irritação com seus estudantes, o professor falou: aquele que se julgar burro, fica em pé. Todos permaneceram sentados. Após alguns minutos, Joãozinho se levantou. Quer dizer que você se acha burro, Joãozinho? Perguntou o professor. Bem, não, mas fiquei com pena de ver o senhor aí, em pé, sozinho. Temos aqui uma piada, né? E a parte surpreendente dela, que nos faz parar, porque ela nos mostra que acontece algo ali que a gente não esperava, é a última fala do Joãozinho. A gente vê que a gente tem algum problema de leitura porque aquilo foge às nossas expectativas com o texto. Quem imaginaria o Joãozinho ter a audácia de se referir ao professor como uma pessoa burra? Porque ele estava de pé e ele pediu a todos que não se achassem burros que permanecessem sentados. Então, Joãozinho, ele é muito corajoso, né? Já é dito pelas piadas, né, do Joãozinho, essa esperteza dele, esses atos surpreendentes. Então, nesse momento da leitura, a gente precisa reestruturar as nossas expectativas para perceber que ali existem dois mundos, né? O mundo da escola, o mundo dos alunos bagunceiros, o mundo do professor querendo punir e um aluno que vai lá e desafia o professor, que mostra para o professor que você está em pé, você é burro, não vou te deixar aí sozinho. Então, um professor burro é um outro cenário que a gente não espera numa escola. E aí, quando a gente se depara com um texto humorístico, nós já vimos que ele é composto de um sentido confiável e de um sentido não confiável. Este sentido confiável, ele nos surpreende, ele é um obstáculo de leitura. A gente precisa rapidamente rever toda a narrativa e aí essa surpresa suscita o riso, suscita o efeito humorístico. Continuando, nas palavras de Solé, a pesquisadora que nós estamos aqui lendo o texto dela, para que uma pessoa possa se envolver em uma atividade de leitura, é necessário que sinta que é capaz de ler, de compreender o texto que tem em mãos, tanto de forma autônoma, como contando com a ajuda de outros mais experientes que atuam como suporte e recurso. De outro modo, o que poderia ser um desafio interessante, elaborar uma interpretação adequada, pode se transformar em um sério ônus e provocar o desânimo, o abandono, a desmotivação. Vou fazer com que vocês pensem aqui um pouco sobre as tiras da Mafalda em livros didáticos da educação básica, no ensino fundamental 2, na série Sinais. Tiras da Mafalda no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano. Por quê? Porque são tiras de conteúdo político. E os alunos dessa série são alunos numa faixa etária que tem pouquíssimo conhecimento prévio sobre tudo, sobre a questão de política, né, que a Mafalda vai abordar. Eles não têm esse conhecimento de mundo, essa bagagem para fazer as inferências necessárias no texto da Mafalda, que já é um texto de humor, que vai lidar com dois mundos, o confiável e o não confiável, e o mundo do conhecimento prévio que esse estudante precisa ter. Dessa maneira, como o professor fala, que é um texto de humor, que o aluno cria aquela expectativa, então eu vou rir, se depara com essa tira, ele não ri, ele não entende nem o conteúdo que está sendo tratado, isso provoca o desânimo, o abandono, a desmotivação, o aluno fala muitas vezes, eu não vejo graça em texto nenhum que o professor traz, porque muitas vezes nós também não escolhemos os textos apropriados para a faixa etária com a qual nós estamos trabalhando. Continuando aqui com o último quesito, então nós já falamos do conhecimento prévio, dos objetivos e agora nós vamos tratar da motivação para realizar a leitura. Uma atividade de leitura será motivadora se o conteúdo estiver relacionado ao que interessa a pessoa. É o que eu acabei de expor
sobre as tiras da Mafalda no ensino fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo e até nono ano. Também não podemos esquecer que o interesse se cria, se suscita e se educa, e que em diversas ocasiões ele depende do entusiasmo e da apresentação que o professor faz de uma determinada leitura e das possibilidades que seja capaz de explorar. Então, uma parte da responsabilidade de engajar o nosso aluno na leitura, na escola, está conosco. Nós precisamos nos mostrar motivados, precisamos mostrar os motivos para os quais aquela leitura é importante, porque nós precisamos criar essa motivação, nós precisamos educar os nossos estudantes para terem motivação para ler. Os textos oferecidos aos alunos para que estes elaborem uma interpretação precisam de conter certa dose de novidade, para não serem desmotivadores, mas também devem ser textos que os leitores disponham de conhecimento prévio, de algum conhecimento prévio sobre o assunto abordado. O que está sendo dito aqui? Se você leva um texto para a sala de aula que o aluno não tem conhecimento nenhum, ou ele é muito novo, ou aquele assunto não faz parte do dia a dia dele, você não faz ali um brainstorm, né, para poder um exercício de pré-leitura para ver o que conhecimento, para verificar que conhecimento esse aluno tem do tema que vai ser abordado no texto que você levou, aquele assunto sendo totalmente novo para o aluno, ele não vai conseguir construir sentido nenhum, vai falar com você, professor, eu já li mais de uma vez e não estou entendendo nada, que é o que a gente escuta frequentemente nas nossas aulas, aí li várias vezes e não entendi nada, e aí abandona, e aí perde a motivação. Então é preciso ter uma certa dose de novidade, mas também é preciso ter algo naquele texto que o aluno já conheça para ele poder ter motivos para continuar, para ele não desmotivar. Por fim, nas palavras de Solé, quando um leitor compreende o que lê, está aprendendo. À medida que sua leitura o informa, permite que se aproxime do mundo de significados de um autor e lhe oferece novas perspectivas ou opiniões sobre determinados aspectos, o aluno está aprendendo. Então, nós ensinamos por meio de textos e os alunos aprendem por meio de textos para além da escola. Ele precisa aprender que os textos vão lhe ensinar muito e ele precisa se tornar um leitor autônomo. Em um grande número de contextos e situações, lemos com uma finalidade clara de aprender. Sempre aprendemos algo com a leitura. Então, que possamos trabalhar nas nossas aulas com textos, deixando claro para os alunos por que vocês vão ler esses textos, quais são os meus objetivos enquanto professora, criar motivação nos alunos para que eles leiam e levar para a sala de aula textos que se relacionem com conteúdos que os alunos dominam para que eles, tenham aí outros objetivos para além dos que os professores levam para a sua aula. O nosso encontro era isso, era tratar de ler, compreender e aprender. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tenham todos